Cumprimentar já o doutor Márcio de Carvalho, que é o meu convidado, é de vocês também, para a gente falar de um assunto que é interesse da humanidade, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Tira. Gostei dessa, da humanidade, Não, da humanidade boa. mesmo. Sim, é verdade, tem razão. Eu vou fazer um negocinho, não é para ter filho, ótimo, mas quero ficar bem, Sim, ele deixa ótimo, a gente bem. Ótimo, bem, Não é? bem colocado. Esse negócio que as pessoas brincam, a mulher dormiu de calça jeans essa noite quando o homem fica bravo. O homem fica mais emburrado quando não faz sexo, é? Ele fica mais de mau humor, né, Cristina? É? E vamos dizer assim, essa lenda que coloca, né, o homem, ele tá chateado porque não teve sexo. Realmente ele fica mais perturbado, Porque né? o sexo faz bem, assim? Faz bem à saúde, ele libera endorfinas, ele libera substâncias que são relaxantes, substâncias que são, vamos dizer, um antidepressivo natural, né? Então ele deixa a pessoa mais tranquila. Então é sempre É o salutar hormônio para o casal. chamado o hormônio do bem-estar, né? A endorfina. Exatamente. Então se libera na hora da... Ai. Sim, a pessoa tem um relaxamento melhor. Sem dúvida que vai ter benefício sempre para o casal, né? Mas quando o homem não está picando o cartão direitinho, que ele não está muito legal, alguma coisa está de errado, ele se sente inseguro, existe um tempo para isso estar acontecendo repetidas vezes, para ele procurar ajuda médica? Um tempo ideal? Qual seria a indicação? Cristina, vamos dizer o seguinte, olha, a partir do momento que ele se sente inseguro, como você mesmo colocou, que ele fica com aquele medo de falhar, está na hora de procurar. Essas complicações emocionais só vão piorar o quadro. Ele não tem que ficar esperando mais tempo, esperando a mulher se queixar. A partir do momento que ele se sente inseguro, que eu estou com medo de procurar a minha esposa, eu estou com medo de falhar, vá procurar ajuda porque é o momento certo. Certo? Qual é o mais comum nesses probleminhas aí? É aquele onde o pênis não se mantém totalmente ereto? Ou é aquele que o pênis está ereto, mas ele fica flácido ou broxa do nada? Existem as duas condições, né? Tem aquele momento em que ele, no começo, né, ele não consegue segurar a ereção, sempre assim, ele consegue até penetrar. Certo? Mas ele não consegue manter por muito tempo. Isso vai evoluir. Se ele não tratar logo isso, ele vai ter já dificuldade de penetração, dificuldade de atingir a ereção, de ficar com o pênis ereto. Então aí é mais grave, certo? Ele começa com aquele mais leve. Olha, eu consigo, mas não consigo segurar por muito tempo, eu não consigo manter. Isso pode evoluir para uma condição que ele não consegue nem chegar a ter uma ereção, nem conseguir penetrar. São dois tratamentos distintos, então. A gente pode dizer que é um pouco mais grave, quando ele nem consegue penetrar, né? Tem pacientes que nos chegam, Cristina, para a gente só ilustrar, que chega a dizer, doutor, faz 2, 3 anos que eu não tenho nenhuma relação. Puxa vida. 3 anos sem ter uma relação, 4 anos sem ter uma relação. E não procurou ajuda. E não procura ajuda. Então, ele só procura porque daí sentiu que a parceira, começou a sentir que a parceira começa, né, nessa situação a ficar incomodada, né, preocupada, e ele vai procurar ajuda. E aquele homem que tem problema com diabetes, é um homem que tem que ter uma preocupação maior com a questão da saúde sexual dele, porque ele certamente vai apresentar algum tipo de problema, ou nem todo homem com diabetes pode ter a questão de problema mesmo? Vamos dizer que é uma condição, um paciente com diabetes é um paciente alvo nosso. Porque realmente ele tem uma chance maior de dar problema, mesmo que ele seja bem controlado. Doutor, mas é sempre bem controlado. Mas existe, e quem é diabético sabe, que tem aqueles picos, né? Que ele pode ter assim, uma instabilidade da glicemia, dos níveis sanguíneos de açúcar no sangue, em que pode trazer complicações. Nunca é uma coisa estável. Aquele paciente que tem picos aí, que tem dias que está mais, está menos, isso causa problema. Então, ele é um grande paciente alvo nosso de procurar ajuda, porque ele realmente traz problema com o passar do tempo, né? Eu tenho um paciente que tem desde os 15 anos diabetes, ele acabou colocando uma prótese conosco nos 40 anos. 40 anos ele colocou, 42 anos ele colocou uma prótese, porque ele tem diabetes desde os 15, apesar de ser que ele disse, olha, era relativamente controlado, mas chegou um momento que ele não começou a funcionar com remédio, não começou a funcionar com nada, e ele mesmo chegou e falou, doutor, olha, já tentamos de tudo, já fizemos de tudo, vamos partir para uma cirurgia mesmo. Então o que a gente quer é sempre alertar, o diabético procura mais cedo, se sentir que não está funcionando bem, pintou aquela insegurança, vá procurar o especialista, o urologista, né? A internet é bom, claro que é, tá muita informação verdadeira, mas tem muita coisa que eu também fico assim meio, será? Meio desconfiadona. E aí eu li uma coisa esses dias e eu queria confirmar contigo, porque eu imagino que outras pessoas também tenham lido, que o estresse
pode fazer no homem o efeito de diminuir o pênis, é verdade? Na verdade, o que acontece, nós estamos falando de liberação de substâncias que relaxam, tudo, né? Vamos dizer assim, que o estresse, ele libera substâncias, vamos dizer assim, que contraem mais. E o pênis, para ele estar numa ereção, ele precisa estar ele tem um relaxamento. Então, o homem nervoso certamente vai ficar pitoco. Ele tem uma chance... Pode desestressar. O pênis contrai muito mais. E se essa situação se perdura, Cristina, interessante isso, uma pessoa que tinha um problema emocional, estressado, todo dia estresse, muita preocupação, sobrecarga de trabalho, não tira férias, começa aquele estresse todo dia, ele tem um derrame, vamos dizer assim, na circulação muito grande desse neurotransmissor chamado de adrenalina, que vem do estresse. Isso é altamente prejudicial ao pênis. O pênis, ele fica flácido, ele fica mole pela ação da adrenalina. E se a adrenalina está em excesso, ele não vai embora na hora da relação sexual, na hora da ereção. Na hora que ele precisa para o pênis relaxar e a adrenalina ir embora, ele não consegue, porque o nível de estresse cerebral dele é muito grande e transmite para todo o corpo. Então o pênis encolhe, fica mais difícil de ter uma ereção. Chega até o paciente e fala, doutor, meu pênis encolheu. Está atrofiando. É causo, atenção senhores homens nervosinhos aí, tá? Estresse demais, é causa de preocupação isso. Ou de mudança de hábito, né? De conduta, de atitude. É isso que a gente tem que ter, né, Cristina? Mudar os hábitos. A gente não pode chegar e falar sempre, vamos pensar sempre no remédio. Mas se ele está lá, sempre tem que dar remédio. Não, mas ele tem que corrigir alguns hábitos incorretos, né? Vamos dizer assim, ele está obeso, ele tem que fazer atividade física, tem que melhorar a dieta, tem que procurar se tratar, fazer um tratamento adequado das doenças que possivelmente ele tem, tomar o remédio da pressão, corrigir o diabetes. Então, tudo isso tem influência, cuidar do seu coração, tudo isso tem influência, né? Até porque um homem que começa a ter problema, né, de ereção, é uma campainha que já você pode ser um candidato ao infarto, né? Exatamente, isso existe. As artérias ali são de diferentes calibres. Se ele começa a ter problemas na circulação do pênis, Cristina, a gente consegue fazer esse diagnóstico, já está com uma insuficiência arterial no pênis, fatalmente ele já vai desenvolver no futuro, ele tem uma chance aí de 40% a 50% em 5 anos de desenvolver um infarto em derrame em seguida. Mas, doutor, me fala uma coisa, que opção ou o que você usaria num homem que o remédio não funciona mais, não tem mais jeito, tratou, usa o azulzinho, vai pro Cialis e não adianta que a coisa não dá o ar da graça, né? O que fazer com esse homem? Vamos dizer assim, Cristina, é boa pergunta, porque é costume dos pacientes chegarem no consultório, passaram por inúmeros médicos com um monte de receita. Vamos lá, já tomei tudo isso aqui. Muitas vezes, Cristina, eu costumo dizer, ele não tem um bom diagnóstico ainda. Também tem isso. Não tem um bom diagnóstico e está sendo tomado um monte de coisa. Às vezes a dose está incorreta, às vezes não é esse tipo de medicamento. Né? Porque ele acha que ele está perdido na vida, tá? Já chega desanimado. Doutor, eu passei, já tomei tudo isso, já tomei isso. O médico tem que saber interpretar, saber avaliar, saber conversar com esse paciente e poder dizer para ele, olha, alguns remédios podem ser até úteis, mas eu preciso ter um diagnóstico melhor, eu preciso saber como é que iniciou essa situação, ter uma boa conversa, um bom exame, para que a gente possa daí direcionar, mas ele não pode ficar desanimado simplesmente porque os remédios não estão funcionando. A medicina está adiantada nessa área, a gente consegue suprir algumas situações aí que ele possa achar que é irreversível, tá? Tem condição de melhorar, é questão de uma boa análise, uma boa investigação, para daí sim fazer o tratamento, fazer a causa e fazer o tratamento correto. Né? A gente sabe que o Viagra, um caminhão dele ou o Cialis, sem o desejo, não vai funcionar, né? Boa. Mas e aí, quando o homem não tem desejo, como tratar isso? Vamos dizer assim, não adianta nada ele tomar esses remédios se não tem desejo. Né? A gente tem que saber descobrir as causas do desejo. O desejo é um sintoma muito difícil de a gente quantificar. É como ter dor. Tem remédio para isso? Depende. A gente tem que ver a causa. É um sintoma. Então, pode ser um problema. Falta de desejo é um sintoma. É um sintoma. Então. Ele pode ser um sintoma de uma falta de hormônio. Ele pode ser um sintoma de estresse. Ele pode ser um sintoma de depressão. Ele pode ser um sintoma, isso é muito frequente, de remédios que ele esteja tomando. Aquele remédio para o cabelo está muito implicado nisso, né? Para pintar ou para crescer? A finasterida tem também implicação. Crescer, né? Ele diminui um hormônio, a dihidrotestosterona, isso tem uma certa repercussão em alguns pacientes. Então a gente tem que avaliar.
O que está acontecendo? Às vezes é a esposa, a parceira. Então, nós temos que definir a causa disso. É hormônio? É remédio que ele está tomando? É o relacionamento que não está bom? Está com tristeza, depressão, ansiedade? Estou curiosa agora. Quando você chega, eu imagino que a sua anamnese deve ser bem extensa, né? Essa conversa com o paciente, para saber todo o histórico desse problema. Os detalhes. Mas quando você percebe que o problema do não funcionamento está na esposa, que o cara não tem mais desejo, não tem mais tesão, como é que fica a sua posição de médico? Você aconselha ele a falar, cara, abre o jogo? Não, você não vai chegar para ele e falar assim, procure outro. Não, você tem que... se ele está lá, ele tem interesse que resolva com a esposa dele. Certo? É questão de haver um bom diálogo. Se ele fala, não, eu não consigo com a minha esposa, mas eu tenho atração por outras pessoas. O problema está no relacionamento do casal. Se ele tem interesse em melhorar esse relacionamento, se ele está lá, ele tem interesse em melhorar. Ele vai dizer, eu tenho interesse em melhorar isso com a minha esposa. A melhor maneira é que a esposa compareça junto para poder ter uma conversa franca, né, com o médico junto. Né? Mas é uma questão da gente colocar o que ele pensa da vida, qual a intenção que ele tem. Eu quero melhorar, eu estou aqui para melhorar com a minha esposa. Até porque, às vezes, no casamento, as pessoas se acomodam muito, né? A mulher deixa de se cuidar, de criar algum tipo de noite. E o próprio marido também, não estou falando só de mulher, não, né? Para, de repente, abrir uma conversa. E se eles têm intenção de continuar juntos, se têm uma intenção de continuar, eu tenho intenção de me relacionar, é questão da gente poder acertar os ponteiros, né? E é importante, por isso eu digo, é importante a presença da esposa nessa situação. Se o marido está procurando, se o parceiro está procurando por algum problema sexual, é salutar que a esposa compareça para a gente poder abrir a discussão. Né? Mas não tem idade que dá uma parada? O homem não sossega o facho, não, para essa vida de caçador, né? De querer. Experiência do dia a dia, as pessoas procuram a gente, Cristina, estão falando de experiência do dia a dia, do consultório. Doutor, eu estou com um problema, mas eu acho que o problema mesmo é a idade, né? Olha, não pode jogar culpa na idade. Certo? Eu tenho pessoas de 30 anos que têm problema, tenho pessoas de 80. Como eu tenho problemas de 80, que conseguem ter vida sexual satisfatória para ele. Doutor, eu tenho uma vida sexual boa, uma relação cada 15 dias, mas estou satisfeito. O de 80 dura é achar parceira, né? Queira também, né? Porque a mulher com, sei lá, se ele tem 80, ele imagina uns 78, 79. Mas tem, viu, Cristina? Tem? Tem, interessante, eu acho isso muito interessante. Assim. Eu acho isso fantástico, né? Você tem um casal, que é um casal com uma certa idade, mais idosos, e que tem uma vida sexual preservada. Ele fala, eu tenho 70, 80 anos, e eu tenho minha mulher, nós temos um relacionamento, temos uma intimidade. Isso é bonito de ver. E se a pessoa tem uma certa idade, ou seja, e ele quer melhorar, por que não o médico não vai ajudar isso? O médico tem que contribuir para isso, né? Tem que ajudar nesse sentido e fazer ele crer que tem condições, né? Fazer que tem condições, a medicina está aí para isso, né? É sempre muito gostoso o nosso bate-papo aqui, né? Esclarecendo e deixando você mais tranquilo, né? Afinal de contas, problemas em todas as áreas existem, inclusive a da sua cama aí, mas tem solução, né, doutor? Com certeza, Cristina, com certeza. Obrigada mais uma vez, doutor Márcio. À disposição, Cristina. A gente estava com saudade dele aqui, né? Demorou para voltar, que isso? Consultório, né, gente? É muito consultório. Seguinte...